Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vista-se, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou contar a minha história com o veganismo, coisa que nunca foi feita em vídeo. Muitas pessoas comentam aqui no YouTube pedindo para que eu conte a minha história com o veganismo. Se eu tive dificuldade, como é que foi pra mim, se eu larguei peixe primeiro, se eu larguei carne vermelha primeiro, se eu larguei tudo, se eu não larguei nada. E me perguntam também com quantos anos eu fiz essa transição e outras coisas, como é que foi minha infância e coisas assim. E nesse vídeo eu vou explicar também por que o Vista-se chama Vista-se. Bom, eu sou filho de nordestinos, meu pai é de Sergipe e a minha mãe é da Paraíba. A minha mãe é de uma cidadezinha chamada Alagoa Grande, que é no chamado Brejo Paraibano. E meu pai foi criado numa cidade que chama Lagarto, que é meio que pro sertão, assim, de Sergipe. Eu nasci em Vinhedo, interior de São Paulo, aqui na região de Campinas, né? Os meus pais vieram do Nordeste para São Paulo em busca de uma vida melhor e se conheceram na cidade de São Paulo, né, capital. E depois, quando minha mãe ficou grávida, eles mudaram pro interior e eu nasci em Vinhedo. Aqui no interior, eles eram caseiros de chácaras, então a minha infância, apesar de ser uma família bem humilde, na verdade, eu tinha muitas regalias, digamos assim. Porque nas chácaras normalmente tinha piscina, campo de futebol, até fliperama às vezes. Então, embora não fosse nada nosso, eu tinha ali muitas opções de diversão. E os meus pais são vivos ainda, tá? Eu tô falando assim no passado porque, né, enfim. E meu pai a vida inteira foi jardineiro, né? Hoje ele é aposentado. Então ele cuidava das chácaras e fazia jardins nessas chácaras e fazia também muitas hortas. Então desde pequeno eu fui acostumado a comer muitos tipos de legumes e tudo mais. Nunca tive problema com isso. Mas ao mesmo tempo, quem aí frequentou chácaras quando era criança sabe como é que funciona. Tinha lá galinhas, então a gente comia ovos, minha mãe matava galinha no quintal. E quem é do Nordeste aí sabe, né? As partes assim que o pessoal normalmente rejeita, lá no Nordeste ninguém rejeita não. Pé de boi, por exemplo, em casa era praticamente toda semana. Estômago, né, que é a tal da dobradinha ou bucho, também era quase toda semana. E eu sempre odiei o cheiro daquilo. Nossa! Então eu cresci comendo vários tipos de vegetais, fui criado em sítio, correndo aí no meio de pomar, comendo mexerica, todo tipo de fruta. Até por isso que eu tenho tatuado aqui. Outro dia eu vou gravar um vídeo só sobre a tatuagem que eu fiz aqui no braço. Mas tem aqui umas frutas de um lado e os animais do outro lado aqui. Outro dia eu mostro mais detalhadamente, mas é porque os animais representam o veganismo e as frutas também representam o veganismo, mas cada fruta que eu tenho tatuada aqui tem alguma coisa a ver com a minha vida, e outro dia eu explico. Mas apesar de comer esses vegetais, essas frutas que eu tô falando aí, também comia muitos animais, apesar de desde pequeno, eu me lembro muito bem de achar já uma coisa estranha, assim, minha mãe matar galinha, quando ela ficava se debatendo e aquele sangue saindo, enfim, eu achava estranho, mas me parecia um mal necessário, né? Até então eu não sabia que dava pra viver sem comer animais. E eu demorei muito pra descobrir, porque na época não tinha YouTube, não tinha esses canais aqui pra você ficar se informando, não tinha site a respeito, né, quando eu era pequeno, nem internet tinha, na verdade. Eu tenho 35 anos e a internet é muito recente, assim, vocês que têm 20 anos aí, não sabem como era a vida antes. O tempo passou e eu já era adulto quando eu comecei a pesquisar sobre o abate de animais, né, eu lembrei daquela coisa da infância, eu falei, vou pesquisar aqui. Em 2004 tinha um site recém-lançado que se chamava YouTube, olha só que coincidência. E aí, em meados de 2005 para 2006, eu falei, vamos ver se tem vídeo de abate aqui, porque eu lembrei das coisas da infância e comecei a pesquisar. Cara, eu comecei a ver aqueles animais sendo mortos, eu falei, caramba, né, que coisa esquisita, né? E especialmente uma cena me chocou bastante, assim, acho que porque eu lembrei das galinhas que minha mãe matava quando eu era pequeno. Então eu vi um vídeo que mostrava uma indústria avícola, então eram aquelas máquinas cheias de frangos de cabeça para baixo e passando em lâminas, e assim, era uma... A imagem parecia uma linha de montagem, mas na verdade era uma linha de desmontagem dos animais, né? Cortava a garganta, tirava as penas, cortava em pedaços e por aí. Bom, eu já tinha 23 ou 24 anos aí nessa época. E aí existia um site também, uma rede social chamada Orkut. Quem é mais das antigas aí vai lembrar, né? O Facebook não pegava por aqui no Brasil, o que pegava mesmo era o tal do Orkut. E aí eu comecei a entrar numas comunidades lá e aí eu não vou me lembrar qual que foi, mas eu vi que alguém escreveu assim em uma das comunidades que não era preciso comer animais. Aí eu pensei, poxa, como assim não é preciso comer animais, né? Mas aí eu pensei, né? E as proteínas? Sei lá, né? Aí, porra, aí deu sabe, explodiu minha mente, assim. E aí eu comecei a pesquisar no Google mesmo, e aí comecei a achar artigos, não sei o que. Aí descobri o vegetarianismo. Porque até então já tinha ouvido falar, fulano é vegetariano, mas era muito pouco, assim. E eu pensava que, sei lá, o cara não curtia comer carne, gostava muito de salada. Até hoje tem gente que pensa que é isso, né? Que motiva, assim, a pessoa a ser vegetariana. Mas é quando eu comecei a descobrir
descobri esse mundo que realmente não precisava comer animais, aí realmente de lá pra cá é só história, assim, eu não consegui parar mais de pesquisar a respeito, e eu realmente mudei a minha vida completamente. Isso foi em 2006, mais ou menos. Eu me tornei ovo-lacto-vegetariano, ou seja, eu tinha cortado já as carnes, mas ainda consumia laticínios e ovos. Mas antes de cortar todas as carnes, eu trabalhava numa agência de produção de conteúdo pra internet, e tinha um restaurante embaixo, no mesmo prédio da agência. E aí eu comecei a ir nesse restaurante, e ao invés de eu pegar a carne vermelha, eu pegava o frango, por exemplo. E beleza, passou uma semana, vamos supor, não lembro exatamente quanto tempo tinha passado. E aí eu parava de pegar o frango, se tinha peixe, eu pegava o peixe. E aí eu continuei estudando, continuei procurando artigo, tal. No Orkut, nesse momento, eu já estava aí em comunidades de vegetarianos, já estudando, trocando alguma ideia. E aí eu comecei a descer nesse restaurante que eu comentei e falei com um cara assim, meio com vergonha e tal, assim. Eu falei com o dono do restaurante, pô, será que você não consegue fazer um omelete pra mim? Aí eu não tô comendo carne e tal. O cara falou, não, beleza, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a comer omelete todo dia praticamente, porque eu não enxergava outra opção. E aí, sei lá, vamos supor, passou mais uma semana, e aí eu pensei assim, pô, mas o peixe, cara, acho que eu não vou largar o peixe não, porque, sei lá, eu não enxergava que o peixe também sentia dor e tinha sentimentos. Só que aí passaram 3 meses, eu não tinha comido mais peixe, eu falei, pô, quer saber, eu nem como peixe tantas vezes assim. E aí eu comecei a pesquisar, obviamente, também da ciência dos peixes, e aí eu resolvi também não comer mais peixe. E continuei na tal da omelete. Todo lugar que eu ia já ia direto no dono, no garçom, e falava, pô, não tem como fazer um omelete pra mim, sem presunto, por favor? E assim eu fiquei por meses daí, aí demorou mais, não foi questão de semanas. Quase um ano eu acho que eu fiquei nessa, mas continuei pesquisando. Nisso já era início de 2007 e eu criei o Vista-se. Eu criei o Vista-se antes de ser vegano. Eu era ovo-lacto-vegetariano, mas já falava sobre veganismo no portal. E na verdade não era um portal na época. O Vista-se foi criado pelo seguinte, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas eu tenho que contar porque faz muito parte da minha história. Quando eu tava nessa fase de descobrir coisas, que eu tinha parado de comer carne, tava comendo só omelete e tudo mais, aí eu já tinha trocado também de agência, fui pra uma agência de publicidade, e lá tinha um e-mail que você mandava e ele redistribuía pra agência inteira, pra todo mundo. E eu mandava e-mail pra todo mundo com as notícias que eu achava sobre o vegetarianismo. Olha, você sabia que dá pra viver sem comer carne? Tipo, virei meio que um testemunho de Joe Vegan, sabe o que o pessoal fala aí? E é óbvio que isso incomodava um pouco os colegas que não estavam afim, sei lá, naquele momento de ver um documentário, coisa assim, no meio do expediente eu mandava os e-mails. E eu fiquei pensando, caraca, mas como é que eu posso fazer pra divulgar isso? Porque eu queria ajudar os animais. Pô, acho que as pessoas não sabem, né? Porque eu também não sabia. Então, como eu já tinha alguma facilidade aí com design, eu resolvi fazer um site que vendesse estampas de camiseta. Inspirado naquele site Camiseteria, né? Que tem, até hoje existe, e que tem muitas estampas e muitas aí são de causas e tal. Eu falei, pô, é uma boa, eu vou criar aí 4 estampas de camiseta, vou criar um site pra vender essas estampas, porque as pessoas vestindo essas camisetas, elas vão estar divulgando o vegetarianismo. E é isso, esse era o meu projeto. E assim fiz, só que depois de um tempo, ali vendia uma camiseta ou outra, tal, ia lá no correio, colocava. Mas aí um dia, ao invés de mandar a notícia só para os meus amigos do trabalho, eu mandei também. Mas eu resolvi também colocar num site que era de camisetas. Coloquei um link lá na mão, assim, no HTML, coloquei um link da notícia. Aí comecei a ter feedback no e-mail de pessoas que gostaram de ver aquela notícia. Aí eu coloquei outra, coloquei outra. Em pouco tempo o site era muito mais um blog de notícias misturado com um site de venda de camisetas, assim. E depois de um tempo eu tirei as camisetas e ficou realmente só um site de notícias e foi se modificando com vários formatos e tal, até chegar no formato que é hoje, que é um portal de notícias mesmo. Vegano mesmo eu me tornei no final de 2007 pro começo de 2008, eu acredito. Infelizmente eu não gravei a data exata que eu me tornei vegano. Se você tá pensando em se tornar vegano, grave a data, porque é importante depois. Mas eu lembro muito bem, assim, o dia que eu falei, não, vou ser vegano mesmo. Da mesma forma que eu tinha dito que não ia abandonar o peixe antes, né, pensado comigo. E aí depois eu falei, pô, mas eu já não como peixe há tanto tempo e resolvi dar aquele passo adiante. Pra me tornar vegano, eu já sabia que era errado consumir laticínios e ovos, porque eu também pensava que não matava os animais. Quando eu descobri que, além de matar, ainda torturava antes a vida inteira desses animais, aí eu comecei a me preparar psicologicamente para parar de comer esse tipo de produto. Mas tinha uma coisa, aliás, tem ainda uma coisa que eu adoro, que eu acho que vocês vão concordar aí, que é maravilhoso, que é pizza. E aí eu falava, putz, cara, eu já tava me preparando psicologicamente para não comer mais pizza. Eu falei, bom, mas tudo bem, vai, para ajudar os animais, para não colaborar mais com isso, eu vou abrir mão da pizza. E comecei dias assim me preparando psicologicamente. E aí um belo dia eu fui de Campinas para São Paulo conhecer um restaurante que todo mundo falava já na época, que era o Lar Vegetariano Vegan, que existe até hoje ali no bairro da Pompeia, em São Paulo. Eu ouvi dizer que eles faziam uma pizza lá de 4 queijos e era vegana. Os 4 queijos eles faziam na casa lá, defumava um, fazia outro de outro jeito e tal, e disseram que era boa a pizza. Aí eu fui. Quando eu experimentei a pizza, cara, aí de novo minha cabeça explodiu assim, eu falei, meu, dá pra comer uma pizza boa, saborosa,
maravilhosa, que é vegana, que não vai fazer mal pros animais. Aí nesse dia eu falei, não, vou ser vegano agora com certeza, não vou precisar abrir mão do sabor das coisas. Talvez eu coma coisas até mais saborosas, então aí foi. Então acho que eu posso dizer que eu me tornei vegano por causa de uma pizza. Muita gente me pergunta também se nos primeiros dias que eu deixei a carne, aí voltando um pouquinho na história, se eu senti fraqueza, por exemplo, se eu senti vontade de comer a carne. É claro que quando você tá com fome no primeiro, segundo dia, ou sei lá, nos primeiros dias, você olha aquilo num buffet, por exemplo, de um restaurante, você fala, pô, não vou pegar mesmo, pô, eu peguei a vida inteira isso aqui. Mas eu resisti, eu nunca tive uma recaída, assim, apesar que é normal as pessoas terem umas recaídas, mas depois seguirem firme no veganismo. Mas eu, felizmente, não tive esse tipo de recaída. Mas vontade nos primeiros dias, é claro que eu tive sim. E eu lembro que uma das coisas que eu tive mais vontade de comer, assim, e me abstive, não foi nem carne, foi aquele salgadinho Pingo Douro, que existe até hoje. Virei a embalagem, tava lá, contém bacon ou banha, alguma coisa assim, e eu adorava aquilo, eu comprava direto assim, e eu devolvi pra prateleira. Então nesse momento você se dá conta de que realmente você se tornou vegetariano, enfim, se tornou vegano, porque você tá sozinho, não tem ninguém olhando, eu poderia pegar aquele salgadinho, comer numa boa, que ninguém ia falar nada, mas eu tomei a decisão de não comer. É nesse momento que você tem certeza mesmo que a sua decisão é pra vida. E sobre fraqueza, tontura, assim, eu não me lembro de ter tido nada sério não, porque eu comecei a substituir antes e tal, e comia bem, assim, eu sempre comi bem, né, de forma variada e colorida, pelo menos. Comia muita porcaria, e na adolescência teve uma fase aí que eu comia arroz e steak de frango meio cru, quase assim, por muito tempo, assim. Mas no geral, na infância e na idade adulta, eu comi muito bem, assim, e pratos coloridos e tudo mais, então eu não tive esse problema de fraqueza. Mas eu tinha uma coisa que as pessoas me falavam muito, assim, pô, você não vai ficar fraco não, cara, comendo só isso aí? Sabe, os colegas de trabalho olhavam o prato assim, né, o deles com bife e tudo mais. Você não vai ficar fraco, cara, você vai conseguir passar o dia inteiro com essa comida aí? Então aquilo, eu acho que psicologicamente eu falava, pô, será que eu não tô fraco, velho? Não era uma sensação de fraqueza, mas era uma sensação de que a fraqueza ia chegar a qualquer momento, assim. Então no começo, assim, foi um pouco perturbador, mas não tive, não. Outra pergunta que sempre me fazem em relação à família, bom, eu sou filho único, então meu pai e minha mãe, assim, não tiveram problemas com isso, não. Até porque quando eu me tornei vegano, eu já morava sozinho, então eu me tornei vegano, eu acho que eu já tinha uns 25 anos, 24, 25 anos, por aí, e eu já morava sozinho, já tinha o meu dinheiro, então não tinha muito que os meus pais falarem mesmo, mas é claro que eles ficam preocupados, como todos os pais, né? No começo, eles falavam, tal, mas você vai ficar fraco, né? As proteínas e tudo mais, toda aquela coisa que todo mundo sabe, né? Mas hoje em dia, apesar deles não terem se tornado vegetarianos, eles comem, sei lá, metade ou menos do que comiam de carne antigamente e já entendem que é mais saudável. É engraçado que as pessoas agem assim como um fumante age, né? Um fumante normalmente, é raro o que admite que gosta mesmo e a maioria fala, ô, vício maldito, não sei o que, tem que largar o cigarro. E a carne hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa. Meus pais falam isso também, né? A gente quer deixar e tal, mas acaba não conseguindo e assim vai levando, mas eu acho que vão diminuindo aos poucos. Questão de amigos também, o que pega um pouco no começo, assim, é o bullying que você sofre quando se torna vegetariano. Isso é inevitável, né? É claro que as pessoas brincavam comigo também, mas você vai ficar fraco, não sei o quê, mas isso é coisa de mulherzinha, não sei o quê, né? Tem essa história do machismo e antigamente tinha muito mais. Mas com um pouco de jogo de cintura, você brinca aqui, brinca lá, lança um documentário ali, um link lá e tal, e vai levando. Bom, agora por que o Vista se chama Vista, né? Eu prometi que eu ia contar e acabei não falando. Lembra que eu falei que eu fiz 4 estampas de camiseta e comecei a vender no site? Então, na hora de registrar o domínio do site, eu não pensava que ia virar um portal de notícias, então eu registrei o mais óbvio possível para camisetas, que era Vista, né? O imperativo do verbo vestir mesmo, para a pessoa se vestir de uma causa, se vestir de informação, né? Que é o que eu falava na época. E é isso, sim, não tem grandes ambições no nome não, é porque era de camiseta mesmo. Hoje em dia existe a loja Vista-se, que tem, além de camisetas, aí centenas de outros produtos, mas nunca foi o foco do site mesmo, né? Então, na verdade, as camisetas existem por osmose, assim. Desde a época que eu tirei a lojinha lá de 4 camisetas que eu tinha para colocar notícias, o foco sempre foi as notícias mesmo. Felizmente, hoje, essa loja Vista-se é o que possibilita eu estar gravando esse vídeo, é o que possibilita eu trabalhar 100% no projeto, né? Então, eu fico o dia inteiro focado no Vista-se, na loja Vista-se, nos produtos e tudo mais. Se não fosse aí as compras que tem lá na loja, provavelmente eu teria que trabalhar numa agência de novo e o meu tempo para fazer esse projeto seria muito menor. Se você quiser saber mais alguma curiosidade, de repente, sei lá, vai que eu esqueci de falar alguma coisa que é importante para você da minha vida, da minha história com o veganismo, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu vou responder todo mundo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aí o curtir e se inscreva no canal. Mas por que eu vou deixar o curtir? Porque ajuda, cara. E fala pra mim também que é relevante, que você gostou, é importante, deixa aí. Não saia sem deixar o curtir. Terça-feira que
vem tem vídeo novo aqui no canal. Espero você por aí. Um abraço, tchau!